Aula de Ciências, unidade 4, Magnetismo e Eletricidade. Vamos rever então os temas que a gente já viu e depois os temas que não vimos ainda. A palavra magnetismo tem origem na Grécia, pois foi na cidade grega chamada Magnésia que se descobriu uma certa pedra que tinha o poder de atrair objetos de ferro. Essa pedra, mais tarde denominada magnetita, é um ímã natural constituído de óxido de ferro. A palavra ímã surgiu do termo francês aimant, que significa amante, exatamente pelo poder de atração que o ímã possui. Observou-se que um pedaço de ferro colocado perto de ou em contato com o ímã natural adquiria as mesmas propriedades de atração do ímã. Assim, tornou-se possível obter ímãs artificiais. Agora vamos rever o tema 1, então, magnetismo. O ímã, cadê? Eu tenho um ímã aqui pequenininho, ó. Um ímã. O ímã é um objeto capaz de atrair alguns tipos de metal, como ferro e níquel. Essa propriedade de atração é chamada de magnetismo. Em volta do ímã está o campo magnético, e quanto mais próximo o corpo de metal estiver do ímã, maior será o poder de atração, e é chamado de campo magnético. Quanto mais próximo, mais ele fica pertinho do ímã. À medida que se afasta, a força de atração diminui. É por isso que geralmente é preciso aproximar o ímã dos corpos metálicos para que ele os atraia. Atração e repulsão entre ímãs. Então, atração é quando aproxima, quando puxa para perto, e retração é quando se afasta, repulsão, desculpa, não é retração, é repulsão, atração e repulsão. E repulsão é a mesma coisa quando se afasta, tá? Um ímã tem duas zonas opostas, o polo norte e o polo sul, nas quais a capacidade de atração é máxima. Quando aproximamos dois ímãs, pode ocorrer duas situações. Se aproximamos dois polos diferentes, os ímãs se atraem. Daí que surgiu o ditado: os opostos se atraem. E se aproximamos dois polos iguais, os ímãs se repelem, se afastam. Vocês sabiam, galera, que algumas espécies de animais têm a capacidade de detectar o campo magnético da Terra sem precisar de aparelhos como a bússola? É o caso das aves migratórias, dos morcegos, das tartarugas marinhas, entre muitos outros. Observe que a forma como conseguem se orientar ainda está sendo investigada, mas há vários tipos de evidência. Um exemplo é a presença da magnetita no cérebro de alguns animais, ou ainda movimentos específicos da cabeça das aves enquanto elas estão sondando o campo magnético terrestre. Você sabia que se aproximar ímãs de TVs, celulares, computadores, qualquer aparelho eletrônico pode danificá-los? Então, não façam isso, por favor. Não aproximem ímãs de nenhum aparelho eletrônico. Vamos fazer uma experiência, galera? Você vai precisar de um clipe, de um fio e um ímã. A prof não achou um clipe aqui, então eu peguei uma agulha. Vamos ver se dá para enxergar a agulha aqui. Ó, a prof pegou uma agulha, tá? Vou usar essa agulha. Amarre, então, o fio no clipe, tá? Eu amarrei na agulha aqui um fio, ó. E encoste no ímã. Ó, eu amarrei a agulha no fio e vou encostar no ímã, certo? Ó, ele já puxou, atraiu. Depois, puxe devagar o fio até deslocar o clipe do ímã, no meu caso, a agulha, né? Então, vou puxar devagar até deslocar, ó, a agulha do ímã. E olha que interessante, a agulha está levitando. Conforme ela fica próxima aqui do ímã, ó, ela supera aqui a força da gravidade por causa do campo magnético que está atraindo a agulha para o ímã, ó, e fica levitando. Faça essa experiência aí, prenda o fio com uma fita adesiva e deixe o clipe levitando para a sua plateia ver. Assim, quer ver? Eu vou pôr aqui numa folha de papel o meu ímã com uma fita crepe
E aqui embaixo eu vou colocar a agulha. Ó, não sei se dá pra ver, mas a agulha, ela não está encostada. Opa! A agulha, ela não tá encostada na folha, ela tá levitando. Deixa eu ver se dá pra ver de lado assim, ó. Dá até pra passar alguma coisa aqui por trás, ó. E daí você vai fazer umas experiências aí, faça uns testes, veja se é possível cortar a força magnética. Se eu colocar o papel aqui entre o ímã e a agulha, será que ela cai? Ó, não caiu. Então você vai fazer os testes, veja se é possível cortar a força magnética inserindo alguma coisa entre o ímã e o clipe ou a sua agulha. Tente uma folha de papel, uma chapa de metal, de vidro ou de madeira, sua mão, qualquer coisa. Alguns desses objetos blindam a força magnética e outros não. Anote os resultados, você é o pesquisador. Tema 2, eletricidade. Vamos rever esse tema com uma história. Vamos começar com uma história. A história é física de pai para filho. Então, o pai falando para o filho. Já expliquei que a massa dos átomos se acha localizada quase exclusivamente no núcleo. A parte restante, incrivelmente pequena, é representada pelos elétrons. Imaginamos os elétrons como partículas infinitamente pequenas, carregadas de eletricidade negativa, praticamente desprovidas de peso e girando em torno do núcleo, como os planetas em torno do Sol. Aliás, não se trata bem de um movimento giratório, mas para nós isso não tem maior importância. O essencial é saber que, no caso de um corpo descarregado, neutro, gira em torno do núcleo um número de elétrons que tenham cargas elétricas negativas iguais às cargas positivas do núcleo. A carga somada dá zero. Deu? E o filho respondeu, deu. Então, um átomo ou um corpo são considerados descarregados quando contém igual quantidade de eletricidade positiva e negativa? Exato, é neutro. E nós já sabemos que cargas iguais de eletricidade positiva e negativa se neutralizam mutuamente. E o filho interrompeu. Então, seria errado dizer que um corpo descarregado não contém qualquer parcela de eletricidade? Naturalmente, disse o pai, pois não existe corpo sem eletricidade, já que cada átomo representa um fenômeno elétrico. Então, aprendemos nesse tema que todos os corpos possuem dois tipos de carga elétrica, positiva e negativa, e que se essas cargas forem iguais, o corpo é neutro, ok? Vamos para o nosso tema 3. Circuito elétrico. A energia elétrica que faz funcionar os diferentes aparelhos usados no dia a dia é produzida nas usinas geradoras ou em pilhas e baterias, como vimos no tema 2. Essa energia chega até as cidades por meio de linhas e torres de transmissão de alta tensão. Essas linhas conduzem a energia elétrica por longas distâncias. Quando os fios chegam às cidades, a energia elétrica por eles transportada passa por diversos transformadores de tensão que adequam a voltagem para uso. Antes de chegar às casas, a corrente elétrica passa pelo medidor de energia elétrica, isto é, o relógio de luz que tem aí na sua casa. Ele que mede o consumo de energia de cada residência. Os aparelhos ligados a uma tomada só funcionarão se toda essa rede estiver conectada sem nenhuma interrupção. Por isso que no dia do temporal, quando o vento forte derrubou o poste, o fio arrebentou e teve uma interrupção no circuito, na corrente elétrica, fazendo com que a energia não chegasse na sua casa. Por isso que não teve luz e nem internet. Para que um aparelho funcione, ele precisa de corrente elétrica, que através de alguns elementos formam o circuito elétrico. Que elementos são esses? Então, são o gerador de energia, fio condutor e o aparelho. O gerador de energia transforma outras formas de energia elétrica e induz o movimento das cargas elétricas. O fio condutor é o meio por onde as cargas elétricas se movimentam.
e o aparelho usa energia elétrica em seu funcionamento, por exemplo, as lâmpadas e os eletrodomésticos. Já vou dar um exemplo prático disso aí para ficar mais claro para vocês. A corrente elétrica, galera, só percorre um circuito se ele estiver todo conectado, como a prof já falou. Nesse caso, falamos que o circuito está fechado. Se tem uma interrupção em algum ponto do circuito, as cargas elétricas não conseguem se movimentar pelos fios e não há fornecimento de energia elétrica para que o aparelho funcione. Nesse caso, falamos que o circuito está aberto. Observem este liquidificador. Qual parte do circuito elétrico é o botão liga e desliga do liquidificador? Como será que esse dispositivo funciona? Pense aí. O botão liga e desliga é o gerador de energia. Se ele estiver desligado, não há fornecimento de energia. O liquidificador não vai funcionar. E se ele estiver ligado, vai funcionar, porque o circuito está fechado. Estão entendendo? Esse foi um resumo aí do tema 3. Vamos para o tema 4, a eletricidade e os materiais. Eu vou aproveitar que a gente vai finalizar o vídeo no tema 4 e fazer uma revisão de outras coisinhas da unidade 4, tá bom? Vocês vão perceber aí. Você sabe por que todos os instrumentos utilizados por eletricistas possuem borracha ou plástico na parte em que há contato com as mãos? Eu acho que vocês sabem. Porque materiais isolantes elétricos dificultam a passagem da corrente elétrica, que é o caso de materiais como plástico, borracha, cerâmica e madeira. Então, eles usam isso para proteção. E os materiais condutores elétricos que facilitam a passagem de corrente elétrica são alguns aqui metais como cobre e alumínio. Ferro, né? Quais desses objetos que a prof vai mostrar aqui pode ser atraído por um ímã? Temos aqui uma bola, uma moeda, uma geladeira, uma poltrona de madeira, um portão de ferro e uma colher. Está bem óbvio aí, né? Quais são os objetos, a professora vai deixar marcado ali para vocês saberem quais são. E temos outra imagem aqui, nessa imagem que é quem é o aparelho, quem é o fio condutor, quem é o interruptor e quem é o gerador. E a pergunta que não quer calar: por que é tão perigoso soltar pipas em regiões próximas a fiações elétricas? Nessa época do ano, principalmente agora durante a pandemia, a vontade da criançada de sair é demais, né? E a vontade de soltar pipa aumenta. Apesar do momento de diversão, é necessário que alguns cuidados sejam tomados. Fique atento a estas dicas de segurança. E, infelizmente, não pode, né? As autoridades aí disseram que, por enquanto, não pode fazer nenhuma aglomeração para soltar pipa. Então, alguns cuidados. Deve-se soltar pipa apenas em locais afastados da rede elétrica, em campos abertos ou parques. Nunca use fios metálicos nem papel laminado nas pipas, porque eles são condutores de energia e podem causar choques fatais. Se a pipa ficar presa nos fios elétricos, não tente retirá-los. Nunca use varas, nem suba no poste para tirar uma pipa. O choque, nesse caso, é fatal. Se a pipa cair em uma árvore que esteja tocando a rede elétrica, é perigoso tentar retirar, pois o movimento dos galhos pode provocar curtos-circuitos e choques. Não use cerol, além do risco de ferir ou mesmo matar. O cerol costuma cortar os fios de alta e baixa tensão, sabiam? E vale lembrar que o uso de cerol é proibido e constitui um grande risco para as pessoas. Linhas metalizadas conduzem energia e aumentam ainda mais o perigo de choque. Não jogue objetos na rede elétrica, como arames, correntes, cabos de aço, etc. Bom, isso não é o caso de vocês, né? Mas o principal motivo que não se deve soltar pipas próximo de redes elétricas é a possibilidade de tomar um choque, né? Para você não tomar um choque, é muito perigoso. A eletricidade, galera, é um perigo invisível, que torna a eletricidade mais perigosa
do que os outros riscos físicos, como calor, frio, ruído, é que ela só é percebida pelo organismo tarde demais, quando o mesmo já se encontra sob a sua ação. O corpo humano é um condutor de eletricidade. Então, bons estudos e até o próximo vídeo.